E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 7 de Física das semanas 1 e 2 referentes ao segundo ano do ensino médio. Então vamos lá, questão 1. Descreva com suas palavras a diferença entre temperatura e calor e quais suas unidades de medida. Bom, então como é com as suas palavras, aqui eu vou escrever com as minhas, né? Então, temperatura é a medida da agitação térmica das moléculas que constituem um corpo, né? Então lembra lá, as partículas que constituem o corpo, elas possuem energia térmica. Pode ser translação, rotação ou vibração. E a unidade de medida de temperatura no Sistema Internacional de Unidades é o Kelvin. E as duas que a gente usa comumente no nosso dia a dia são o grau Celsius e também o grau Fahrenheit, que a gente já viu lá também. Agora, o que vem a ser calor? Então, calor, como a gente já viu, é a energia térmica em trânsito entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura entre eles. Então, quando a gente coloca em contato dois corpos com temperaturas diferentes, o que tiver maior temperatura vai ceder energia para o que tiver menor temperatura. Essa energia é o calor, até que as duas temperaturas fiquem iguais e a gente diz que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. A unidade de calor no Sistema Internacional de Unidade é o Joule. Como a gente sabe, o calor é uma das formas de energia. Então, a energia no Sistema Internacional é medida em Joule. Porém, quando o calor ainda era considerado uma substância, não se sabia ainda que o calor era uma forma de energia, usava-se a unidade de caloria. A unidade de caloria é usada até hoje, principalmente em questões ligadas à alimentação. Certinho? Então, vamos lá para a questão 2. O calor específico de uma substância indica o valor, letra A, do seu ponto de ebulição ao nível do mar, B, da capacidade térmica de um corpo feito com essa substância, C, da quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância, D, de sua condutividade térmica no estado sólido, ou E, da quantidade de calor necessária para fundir 1 grama dessa substância. Então, vamos pegar a definição de calor específico. Calor específico, a quantidade de calor, dividido pela massa vezes a variação de temperatura. A formulinha ali, a equação que a gente tem para calcular o calor específico. E pela definição, calor específico de um material ou composto é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Então, com base na definição do calor específico, a resposta correta aí é a letra C. Então, questão 2, o calor específico de uma substância indica o valor da quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Questão 3, assinale a alternativa falsa. Letra A, a capacidade térmica de um corpo depende de sua massa. Então, vamos pegar aí a definição de capacidade térmica. A gente viu que a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura de um corpo é igual a uma constante. E quem é essa constante? É a capacidade térmica. Então, olha aí, capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura desse corpo. Então, como não depende da massa, essa alternativa aí é falsa. Então, já achamos aí, né? Então, a letra A é falsa. Mas vamos analisar as outras aí. B. Quando recebido por um corpo, o calor sensível produz apenas variação de temperatura. Então, qual é a diferença entre calor sensível e calor latente? O calor sensível é como se fosse o calor específico da substância. Esse calor ele só vai provocar variação de temperatura. Quem provoca a mudança de estado é o calor latente. É verdadeira a letra B. A letra C, o calor específico é uma característica do material de que é feito o corpo, não dependendo da sua massa. Então, o calor específico ele não depende da massa da substância. D. O valor da capacidade térmica de um corpo depende do material do que é feito. É verdadeira também, porque cada corpo, cada material, possui uma capacidade térmica diferente. E na letra E, o calor latente relaciona a quantidade de calor que um corpo de massa definida pode absorver ou ceder para que ocorra a mudança de estado físico, aquilo que eu falei na letra B. Então, o calor sensível provoca apenas variação de temperatura e o calor latente provoca mudança de estado físico. Então, a alternativa falsa aí é a letra A. A capacidade térmica de um corpo depende de sua massa. Essa daí que é a falsa. Questão 3. Universidade Federal do Paraná. Durante o eclipse, em uma das cidades da zona da totalidade, que foi em Criciúma, em Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Saiu no jornal Zero Hora, no dia 4 de novembro de 94. Sabendo que o calor sensível da água é de 1 caloria por grama grau Celsius,
a quantidade de calor em calorias liberada por 1000 gramas de água ao reduzir sua temperatura de 8 graus Celsius é... Então vamos lá, colher os dados aí que o problema nos deu. A massa de água, 1000 gramas. Calor específico ou calor sensível da água, 1 caloria grama grau Celsius. E a variação de temperatura, menos 8 graus, porque a temperatura diminuiu. Então, por isso aí que é negativo. Então, a gente vai colocar aí na equação fundamental da calorimetria, que é igual a MC delta θ, massa, calor específico vezes variação de temperatura. Substituindo aí os valores, massa, 1000 gramas, calor específico, 1 caloria, grama grau Celsius. Variação de temperatura, menos 8. Então, 1000 vezes 1, 1000. 1000 vezes menos 8, menos 8.000 calorias. Então, a quantidade de calor em calorias liberada por 1000 gramas de água, ao reduzir sua temperatura de 8 graus Celsius, é de 8.000 calorias, que equivale aí à alternativa D. Beleza? Questão 5. A energia utilizada para a manutenção e desempenho do corpo humano é obtida por meio dos alimentos que são ingeridos. A tabela ao lado mostra a quantidade média da energia absorvida pelo corpo humano a cada 100 gramas de alimento ingerido. Então, nós temos aí a tabelinha, que a gente vai estudar ela aí para resolver as questões. Aí pediu para usar aqui 1 caloria é igual a 4,2 joules, calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius. Então, analisando a tabela, podemos concluir que em termos energéticos, vamos lá. Letra A, o chocolate é o alimento mais energético dentre os listados. Então, vamos ver aí. Chocolate em barra, um tablete, terceira linha aí, ó. Ele tem 528 quilocalorias. Será que ele é o mais energético aí dentre todos os listados, né? Então, olhando a gente sabe que não. O mais energético aí quem que é? É a margarina vegetal. Ela tem 720 quilocalorias aí, ó. É o quarto de baixo para cima. Então, essa afirmativa é falsa. O chocolate não é o alimento mais energético dentre os listados. O mais energético é a margarina. Letra B. Uma fatia de mamão equivale aproximadamente a 10 folhas de alface. Então, vamos pegar uma fatia de mamão. Mamão lá, ó, uma fatia, 32 quilocalorias. Lá o alface. Alface, 20 folhas dá 15. Então, 10 folhas vão dar o quê? 7,5. Então, o alface dá 7,5 e o mamão dá 32. Então, equivale? Não, também é falsa. Uma fatia de mamão aí, ela equivale a 20 folhas de alface. Você está pegando aí tudo em porções de 100 gramas, né? Então, a B também é falsa. Na letra C, um copo de Coca-Cola fornece uma energia de aproximadamente 328 joules. Então, vamos fazer a continha aí, ó. Coca-Cola aí tá com meio copo, né? Você tem 100 gramas, você tem meio copo. Então, meio copo são 39 quilocalorias. Então, se meio copo são 39, um copo vai ser 78 quilocalorias. 78 quilocalorias, 78.000 calorias, né? Porque o quilo é um prefixo que significa 1000. Então, 78 quilocalorias, 78.000 calorias. Se você multiplicar por 4,2, né? Porque uma caloria são 4,2 joules, você vai obter 249.600 joules. Então, está dizendo aí que um copo de Coca-Cola fornece energia de aproximadamente 328 joules. Falso. Um copo de Coca-Cola, 249.600 joules. Então, a letra C também é falsa. Agora, vamos ver a letra D. Meio quilo de sorvete é equivalente a aproximadamente 320 gramas de batatas fritas. Bom, então vamos fazer as continhas em separado. Meio quilo de sorvete. Então, 2 bolas são 100 gramas, que equivalem a 175 quilocalorias, que é o dado que está aí na tabela. Então, para obter 500 gramas, eu vou ter que pegar os 175 quilocalorias e multiplicar por 5. Aí eu vou ter 500 gramas, né? 100 gramas, 175. 500 gramas, 175 vezes 5, que vai dar 875 quilocalorias. A batata frita, 2 unidades, são 100 gramas, 274 quilocalorias, o dado aí da tabela. Então, se eu quiser 320 gramas, eu vou ter que multiplicar por 3,2, porque 100 vezes 3,2 vai me dar 320 gramas. Então, vai ser 274 quilocalorias vezes 3,2, que vão me dar 876,8 quilocalorias. Então, olha lá, vamos comparar as duas respostas. Meio quilo de sorvete deu 875 quilocalorias. E 320 gramas de batata frita, 876,8 quilocalorias. Então,
os valores aí foram aproximados, 875 e 876,8. Então, portanto, meio quilo de sorvete equivale a 320 gramas aí de batata frita. Então, a letra D é verdadeira. Meio quilograma de sorvete equivalente a aproximadamente 320 gramas de batata frita. Agora vamos analisar a letra E e ver também se vai dar errado, né? Se der certo, então tem coisa errada. Muito bem, letra E. Um sanduíche com 2 fatias de pão, 2 folhas de alface e 2 folhas de repolho equivale a 1 unidade de batata frita. Então vamos fazer a continha. Sanduíche tem 2 fatias de pão, 260 quilocalorias. Tem 2 folhas de alface, 1,5 quilocaloria, porque 20 folhas equivalem a 15 calorias. Então 2 folhas, só dividir aí por 10, vai dar 1,5 quilocaloria. 2 folhas de repolho, 5,6 quilocalorias, porque 10 folhas equivale a 28. Então, você divide aí por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, 28 dividido por 5, 5,6 quilocalorias. Então, o total aí desse sanduíche deu 267,1 quilocalorias. E a batata frita? 2 unidades são 274 quilocalorias. E 1 unidade, 137 quilocalorias. Então, olha lá. O sanduíche deu 267,1 e uma unidade de batata frita 137. É igual ou próximo do outro? Não é. Então, a sua alternativa também é falsa. Então, a resposta correta aí do número 5, meio quilograma de sorvete é equivalente a aproximadamente 320 gramas de batata frita. Muito bem, pessoal, encerramos aqui mais uma videoaula de resolução. Peço a você que não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!